Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, terceirão do meu coração. E aí, galera? Pandemia não vai tirar a gente da universidade, não, mesmo que seja virtual. E aí, essa semana nós vamos trabalhar com vocês uma dinâmica diferenciada. Vamos começar a trabalhar cada semana uma dinâmica diferenciada. Me aguardem, me aguardem. Beijão! Essa semana eu selecionei 15 pontos mais importantes das frentes B e C. Depois, semana que vem, eu vou usar as minhas aulas para explicar a frente A, o capítulo de Geologia. Aí eu já entro no livro 2. Captaram? Isso estava dentro do planejado, tá? Não tem pandemia que tira a gente dessa ordem, não. Olha lá, hein, galera? Tem que estudar, hein? Bom, então, como eu disse, eu separei 15 dicas, tá? Ou 15 pontos mais importantes. Então, do número 1 até o número 8, refere-se à frente B. Do número 9 até o número 15, refere-se à frente C. Captou? Eu passo 3 perguntinhas, aliás, 3 não, 4 perguntinhas, e aí vocês respondem essas perguntas. E na quinta-feira eu comento essas perguntas. Captaram? Então vamos lá. Primeiro, na frente B, que fala sobre o estudo sobre população. Como foi o crescimento da população mundial? Lembra disso? Ela evoluiu na história. E essa evolução, ela aconteceu lá no livro de vocês. Tem até um gráfico que ilustra isso. Aquele gráfico que coloca desde a era cristã até os dias de hoje e ainda fazendo projeções para daqui a 50 anos. Então a população mundial ela seguiu certos ciclos. E cada evento da história da humanidade trouxe uma fase do crescimento diferenciada. Atualmente nós vivemos uma fase onde a população tende a diminuir o seu crescimento. Por quê? Porque a população está ficando mais velha, está nascendo menos e a população está diminuindo. Está envelhecendo, isso é uma característica geral da população mundial. Segundo, a transição demográfica é aquela teoria que eu chamei de não natalista, cujo objetivo é explicar a evolução das taxas de natalidade e mortalidade no mundo e no Brasil. Não se esqueçam, pelo amor de Deus, essa teoria ela costuma cair no vestibular com um gráfico. Então, cada momento da teoria, são 4 fases, e indica um processo de evolução da população daquela região. O Brasil estaria na fase 3, a Europa estaria na fase 4. Por que vocês estão vendo aí muita gente morrendo na Espanha, na Itália, na França? Esses países, começando pela Itália e Rússia, esses países têm muita população idosa. O Brasil está numa fase de envelhecimento, não está igual à Europa. A Europa está adiantada nesse ponto. Então essa teoria da transição demográfica fala sobre isso, tá? Não se esqueçam desse tema, hein? Agora, a distribuição da população mundial. Se você olhar um mapa, aqui o meu contra-regra, vai mostrar um mapa para nós agora. Um mapa do mundo como esse aqui, por exemplo, eu posso dizer que a população está distribuída de forma igualitária no planeta? É lógico que não, né, galera? Tem lugar que tem mais gente, tem lugar que tem menos gente. O que explica o lugar que tem mais gente e o lugar que tem menos gente? A história, a economia, a questão natural, a questão de conflito, a questão cultural. Voltando aqui para o nosso quadro. Então, a população ela está distribuída de forma irregular. Lembram, lá no primeiro ano, no 9º ano, daquele mapinha, daquele atlas que eu mostrava o mapa do mundo à noite? Lembram? Então, aqueles lugares que estão mais iluminados no mapa é onde tem mais gente. Aqueles lugares mais escuros, normalmente é onde tem menos gente, tá bom? As teorias demográficas, não se esquecer que as teorias demográficas têm relação com o nome desse cara aqui, ó, Malthus. Todas são teorias ligadas a Malthus. E o objetivo dessas teorias, caros alunos, é falar do controle de natalidade. Para Malthus, o controle de natalidade é a única alternativa que faria a população diminuir o seu crescimento. Se você faz menos filhos, você tem menos gente. Malthus pensou isso no século XVIII. Aí ele usava, como na sua teoria, uma coisa mais natural. Ele dizia o seguinte: o homem tem que ter um controle e não pode fazer filho. Aí chega no século XX, usa os métodos anticoncepcionais. Ou proíbe de ter mais de um filho, como foi o caso da China. No caso brasileiro, você distribui preservativo. Quer dizer, aqui no Brasil não há uma política de controle de natalidade.
Mas essas políticas malthusianas, ligadas ao nome de Malthus, neomalthusianas, ecomalthusianas, elas pregam a ideia do controle da natalidade. Com exceção da antimalthusiana, ou reformista, que é aquela teoria que diz que saúde e educação faz a população pensar se vai ter filho ou não. Tá legal? O estudo da população pode ser feito de 3 maneiras. Lembra disso? Primeiro, a faixa etária, aí cria aquele gráfico da pirâmide, não se esqueça. Pirâmide base larga, topo afunilado, país subdesenvolvido. Pirâmide de base mais estreita, topo mais largo, países desenvolvidos. E a transição desses 2 modelos aqui indica um país, né, mais em emergência. Países que são separados, né, distribuídos aí por quantidade de homens e mulheres, normalmente tem mais mulher do que homem, isso tem a ver com a questão cultural, questão econômica. E para os setores da economia, lembra? O setor primário, secundário, terciário, quaternário, quinário. O primário é a agricultura, o secundário é a indústria, o terciário, quaternário e quinário são prestações de serviço. Então você pode separar países por setores, por exemplo, se o país tem mais gente no setor primário, esse país é subdesenvolvido. Se num país tem mais gente no setor terciário, esse país pode ser ou desenvolvido ou emergente. Agora não se esqueçam, galera, não se esqueçam, ó, o setor terciário dos países subdesenvolvidos, ele é inchado e hipertrofiado. O que é isso? É cheio de mão de obra desqualificada. Tá bom? Outro tema que o livro fala também são as migrações. Migração é o ato de se deslocar de um lugar para outro. Ela pode ser internacional, quando você imigra ou emigra. Ela pode ser interna, pode ser interregional, que acontece de uma região para outra, ou intrarregional, que acontece dentro da mesma região. Vou dar exemplos, porque teve uma colega de vocês, do 3º ano, tá? A Lohana, que fez uma pergunta para mim sobre isso. Então vou dar um exemplo. Migração internacional, italianos que vieram para o Brasil, brasileiros que foram morar nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, na Itália. Isso é migração internacional, tá bom? Migração interna é quando acontece dentro do mesmo país. Por exemplo, brasileiros do Nordeste que migraram para o Sudeste, tá bom? É uma migração, é chamada de êxodo rural, mas é uma migração interregional. Agora, a migração intrarregional é aquela que faz o cara migrar de uma cidade para outra dentro da mesma região. Exemplo, vocês vão sair daqui do Espírito Santo e vão para onde? Para o Rio de Janeiro, ou vão para São Paulo, ou vão para Minas. Mas vocês vão migrando o que, gente? Dentro da mesma região. Se você sai daqui do Espírito Santo e vai morar em São Paulo, Rio ou Minas, é uma migração intrarregional. Agora, não se esquecendo que existe aquela migração diária, que acontece com um cara que sai de Vila Velha, Guarapari, Vila Velha, vai para Vitória de dia, e de tardezinha volta. É a migração que vai o cara do Rio de Janeiro, de Niterói para o Rio de Janeiro, e no final da tarde volta. Então é a chamada migração pendular. Lembre do pêndulo do relógio, tá legal? Essa é a questão da imigração. E o Brasil já foi um país de imigração. Se você for o sul do Brasil, for para algumas regiões do Brasil, você vai encontrar ali a marca da imigração. Dos anos 70 para cá, o Brasil passou a ter um monte de gente morando fora do Brasil. Vê se você lembra, lá no 1º ano eu falava sobre isso. É o brasileiro que mora nos Estados Unidos. Brazuca. Lembra? O brasileiro que mora no Japão. Qual é mesmo? Lembra? Decassegues. E o brasileiro que foi morar no Paraguai? Muambeiro? Não, Muambeiro não. Brasiguaio. São os brasileiros que migraram para outras partes do mundo. Então nós temos o Brasil, de brasileiros fora do Brasil, mais ou menos uns 10 a 15 milhões de brasileiros fora do Brasil. Tá legal? Por que o brasileiro quer morar para fora do Brasil? Tem muitas questões econômicas, políticas, por aí vai. Tá legal? Bom, e o livro encerra essa frente B falando dos indicadores sociais, IDH, né, coeficiente de Gini, outros indicadores que mostram a qualidade de vida das populações. Então esse é o resumo da frente B, livro 1, são 2 capítulos. Agora a gente vai para a frente C, livro 1 ainda, e a gente vai trabalhar 2 capítulos também. Primeiro, a velha ordem e a nova ordem mundial. Isso já está saco cheio, não é verdade?
Eu sei que vocês sabem desse assunto. Vocês não aguentam mais ouvir o Mário falar desse assunto. Pelo amor de Deus, não errem no vestibular! Segundo, a crise do socialismo. Pelo amor de Jesus, nosso Senhor, o socialismo acabou. Aquilo que a gente acreditou que foi socialismo, que deu certo na teoria na União Soviética, acabou. Existem alguns países que ainda tentam se dizer socialista. Por exemplo, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, China, mais ou menos. Não existe mais socialismo. Aliás, posso dizer que nunca existiu socialismo puro. Mas a crise do socialismo foi causada por ele mesmo. Um sistema meio burocrático que não deu certo, né, cheio de problemas da produção econômica, né, uma presença estatal muito grande na economia. Isso gerou, lembram? Perestroika e glasnost, vocês já sabem disso tudo. Tá? Bom, depois que acabou esse socialismo, o mundo entra na fase da globalização e da evolução técnica. Nunca o mundo esteve tão integrado como atualmente. Verdade, gente. Nunca. Eu vou dizer a vocês, eu selecionei como a 15ª. Exatamente isso. Nós estamos em casa. E eu estou aqui tremendo igual vara verde, porque eu nunca dei aula diante de uma câmera. E a gente só consegue se comunicar agora via internet, via redes sociais. As celebrações, redes sociais. Os aniversários, redes sociais. As lives, redes sociais. Sabe o que é isso? O mundo se integrou. E o mundo inteiro está acontecendo. Por quê? Porque a pandemia, ela tem como uma alternativa para evitar a expansão o fica em casa. São atitudes governamentais que tentam, né, evitar a grande explosão desse tipo de vírus que é letal em algumas faixas etárias. Então, por favor, fique em casa. Só sai de casa quando for urgente e necessário. Tá legal? Então, a globalização, evolução técnica. O que é evolução técnica? É a evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte, né? Evolução da tecnologia espacial, da tecnologia da navegação, da tecnologia dos automóveis, da tecnologia de maneira geral. Eu até passei para vocês um vídeo ilustrando um pouco a evolução dos meios de comunicação, os meios de transporte, que a gente começa aqui no item 12, a frente C, segundo capítulo, que fala sobre os meios de transporte, que eu gentilmente defini, e depois eu consegui vídeos para falar sobre isso, as chamadas redes materiais, são os meios de transporte, e as redes imateriais, são os meios de comunicação. As redes materiais, nós chamamos aí de redes de transportes que transportam mercadorias, produtos e serviços. Então existe dentro das redes materiais, né, praticamente aquele tipo de estratégia de separar quais são as redes mais utilizadas dentro de um país. Então você tem que comparar, por exemplo, país desenvolvido, qual o meio de transporte que ele mais usa? É o mais caro? É o mais barato? O custo-benefício é melhor? É pior? Isso já caiu no Enem, tá, galera? Você pode pegar o seu livro mesmo, lá nos exercícios tem uma questão do Enem que fala sobre isso. As redes de transporte. Outra coisa que também cai muito, os prós e os contras da rede de transporte. Então você fala assim, por que no Brasil tem mais rodoviário? Por que no Brasil tem mais rodoviário? Por que no Brasil tem mais rodoviário? Porque o Brasil adotou um modelo econômico que precisava de rodovias. Mas o Brasil já foi ferroviário? Foi. Eu até respondi isso para a Thaís. A Thaís fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Uma das primeiras perguntas que ela fez. Tá legal? Agora, também nós temos as redes imateriais. O que são as redes imateriais? São os meios de transporte, os meios de comunicação. Perdão, o meio de transporte não. O meio de... eu posso falar de transporte, mas transporte de informação, que nós chamamos de infovias. A comunicação. Como que nós estamos hoje ligados à comunicação? Toda hora, né? Querendo falar numa rede social, querendo comunicar, vender produtos. Vocês percebem que praticamente 20 e poucos dias depois da nossa quarentena, as empresas estão dando um jeito. Algumas empresas estão vendendo pela internet.
Estão pedindo para você entregar em casa. Quer dizer, gente, as coisas estão circulando. Não é do jeito que foi, ou que estava sendo. Nós não sabemos como é que vai ser. Eu queria que vocês pensassem, para fechar essa minha aula, sobre essa última ideia que eu trouxe aqui. Os meios de comunicação social e a pandemia. Nós vivemos hoje num mundo onde o que mais acontece hoje é falar da pandemia do coronavírus, do Covid-19. E agora? Como que atuam os meios de comunicação? Fala tudo, esconde tudo, fala exagerado, fala não exagerado, esconde informação, coloca todas as informações de forma exagerada, quem ganha, quem perde. Isso é um tema bom para escrever, sabia? Até porque vocês vão trabalhar com questões de atualidade. Olha, um beijo no coração de cada um, de cada uma, tá? Fique com Deus.